Olá pessoal, está começando mais um conteúdo exclusivo para vocês, diretamente do Japão, com as principais novidades que aconteceram no país até a data do dia 14 de abril de 2024 e aquilo que é mais importante vocês saberem nesse momento e que pode afetar diretamente a sua vida no Japão e no mundo. Detalhes hoje sobre o ataque de Irã a Israel, o que aconteceu exatamente, da onde veio esse ataque, por quê. A gente vai passar detalhes sobre isso, também sobre as consequências desse ataque para você que mora no Japão ou mesmo para você que mora no Brasil. Hoje também a gente vai falar sobre a situação dos ensaios militares que vem acontecendo entre Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul. Mais detalhes sobre um possível vulcão que pode entrar em erupção em breve no Japão, alerta que foi efetuado pela Agência Meteorológica do Japão. Tudo isso e muito mais, já sabe, fica até o final do vídeo e já clica no botãozinho do like para fortalecer o nosso trabalho. A gente posta conteúdo todos os dias aqui para vocês e vamos lá, porque hoje tem muita informação crítica e que pode afetar sim a sua vida que mora no Japão, ou você que está no Brasil, você que quer ir para o Japão, você que quer voltar do Japão para o Brasil. Não ache agora que essa nova guerra que acontece não vai ter impacto nenhum na sua vida. Então vamos lá, começando pelas imagens aqui dos drones que foram vistos na noite de ontem. Já um ataque de drones de Irã contra Israel. É isso mesmo, uma parte que foi atacada já de Irã para Israel, foi enviado um ataque na noite de ontem, a primeira iniciativa. As sirenes soaram em Israel, mais especificamente na região de Golã, que é uma região ocupada por Israel. Mas drones foram enviados aí numa distância de 700 milhas e, segundo o sistema de defesa de Israel, eles foram desviados e com sucesso. Não houve danos muito expressivos, segundo o próprio Instituto Militar de Israel. São informações que a gente tem aqui que obviamente preocupam bastante. Todo mundo quer saber o que está acontecendo entre os dois países e principalmente por que Israel está sendo atacado nesse momento pelo Irã. Segundo as autoridades iranianas, esse ataque do Irã para Israel foi uma retaliação em função de um míssil que foi lançado contra a região que não necessariamente é do Irã, mas que tinha a embaixada do Irã. E pessoas, inclusive comandante militar do Irã, foi morto em função deste ataque que, segundo o Irã, foi feito por Israel, que não assume a autoria. Situação muito dramática nesse momento, portanto, a tensão que vai se elevando entre os países na medida que a guerra já está declarada. Inclusive, Israel disse que está pronto para receber qualquer tipo de contraofensiva iraniana e responder à altura. Então, não é mais uma questão relacionada aí à Palestina e Israel. Agora a gente tem uma nova jogada dentro desse território, que é a participação do Irã. E agora a gente vai falar sobre as consequências desses ataques. Mas antes disso, eu gostaria de passar um recado rápido aí para vocês que estão buscando passagens, por exemplo, do Japão para o Brasil ou do Brasil para o Japão, preferencialmente fora dessa zona de conflito. Então, manda mensagem no WhatsApp, DDD 11 930 30 0101. Ainda tem oportunidade, sim, para você poder viajar e se deslocar e ir para o país que você convém mais nesse momento. Ainda existem rotas para você fazer essa travessia, então aproveitem esse momento. Manda mensagem no WhatsApp, DDD 11 930 30 0101, WhatsApp de confiança que você já sabe, da empresa que mais auxilia os brasileiros que moram no Japão nesse momento. E mais detalhes também com relação ao Japão, que condena totalmente esse ataque e essa escalada iraniana a Israel, né? Então, existe uma consequência direta. E por que o Japão está preocupado com isso? Porque o Irã é um grande produtor de petróleo, mais especificamente um dos maiores do mundo, e que controla, adivinha, o preço do barril de petróleo, ou tem influência direta sobre os preços que são praticados e sobre a oferta internacional. O que significaria um conflito entre Irã e Israel? Poderiam surgir tensões com relação à oferta de barris de petróleo
ou alteração significativa de preço em função da falta de oferta ou em função de manipulação de mercado, ou também em função de sanções econômicas a países aliados de Israel. Isso poderia fazer com que o combustível disparasse, e é por isso que os mercados internacionais estão enlouquecendo nesse momento. As bolsas de valores na segunda-feira vão amanhecer quebrando em alguns papéis, isso por conta dessa forte ameaça que existe nesse momento na alteração dos preços dos combustíveis, que pode alterar não somente o valor do iene, o valor do dólar, de todas as moedas, preço do barril do petróleo, de todos os produtos e serviços relacionados aí ao barril de petróleo. A situação ela é dramática e por isso que uma escalada desse movimento é totalmente rechaçável e não era desejável nesse momento. Isso aqui não é especulação, pessoal, isso aqui é realidade. Ainda não abriram os mercados na segunda-feira. Os mercados de cripto, para quem entende um pouco mais de economia, que giram 24 horas por dia, estão enlouquecidamente caindo. Queda registrada de até 80%, 90% em alguns criptoativos de alto risco, e ativos também de alto risco em bolsa de valores também deverão sentir um impacto nessa segunda-feira. Você que investe em bolsa de valores, fica atento para esse recado que eu estou passando para vocês agora. Mesmo você que investe no Brasil, mesmo você que investe no Japão. E mais detalhes agora sobre uma nova investida, exercícios em conjuntos militares dos Estados Unidos, no caso Coreia do Sul e Japão. Os três países estão sim manobrando na região ali do Mar do Japão e consequentemente elevam-se as tensões por lá também. O conflito que estourou era um conflito mais improvável do que esse, que é um conflito que, por exemplo, poderia acontecer entre a China e Taiwan, ou o conflito entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, ou algum subconflito nesta região. A tensão nesse momento é grande e a China condenou essa iniciativa trilateral de ensaios militares que vem acontecendo nesta região, ou seja, tem gente incomodada com isso e não é qualquer um, é nada mais, nada menos do que um dos maiores países do mundo, mais especificamente o segundo maior no poderio econômico, segundo maior em poderio militar e segundo maior em população também. Então é uma situação difícil. Mais uma vez a gente vem acompanhando a escalada das tensões nessa região e obviamente aqui no canal Tudo sobre Japão a gente vai passando para vocês a atualização na medida que vai acontecendo. Enquanto isso, a gente tem mais atualizações sobre um alerta de nível 3 de proximidade do vulcão na cidade de Yakushima, dentro da prefeitura de Kagoshima. A gente está falando aí de um alerta, então, de um vulcão que pode entrar em erupção, como vocês veem pelas imagens ali perto da região, né? Um dos principais vulcões na região de Kagoshima pode entrar em erupção em breve. No passado já aconteceu, os alertas estão ativos. Esse era para ser o principal assunto do nosso vídeo, se não fosse pela guerra entre Irã e Israel que acabou de começar. Uma situação muito difícil, uma situação muito crítica. A gente vai acompanhando aqui os detalhes e vai trazendo para vocês e todos os detalhes que impactam principalmente a você que mora no Japão. Vai ter efeito dólar, vai ter efeito pesado na economia. A gente vai precisar de mais detalhes e mais tempo para poder trazer os impactos reais que estão acontecendo, mas vulcão aí gera alerta, então fica avisado, você que mora em Kagoshima, região sul do Japão, vulcão pode entrar em erupção. Por enquanto é só um alerta, uma atividade vulcânica que vem se estabelecendo. E detalhes demográficos, a população do Japão caiu pelo 13º mês consecutivo, né? Mais do que isso, 13º ano. Então, a queda é muito significativa, chegamos a 124 milhões de pessoas, sendo que já chegamos muito perto de 130 milhões. Todos os anos, não é nenhuma novidade para quem mora no Japão, a população vem caindo, na verdade despencando, em função do baixo crescimento
da baixa natalidade e da alta taxa de mortalidade. E a quantidade de estrangeiros que entram no Japão não é suficiente para compensar os óbitos anuais, né? Então é um custo muito alto, o país perde muito ultimamente com relação aos óbitos que vem acontecendo, não tem reposição, a população está envelhecendo, a previdência está ficando cara e a situação está ficando difícil, e é por isso que você está pagando mais imposto e não está vendo dinheiro no bolso no Japão. E mais detalhes a gente precisa trazer para vocês aí que acompanham o noticiário dessa parte aí de criminalidade no Japão. A gente tem aí um mutirão de alunos do ensino médio que foram presos por suspeita de cocaína, né? Posse de uso e uso também de cocaína na província de Gifu. Detalhe aí, meninos de 14 a 15 anos, então você que tem filhos em escola japonesa também, não entenda que é um mundo perfeito, as drogas estão em todo lugar. E fiquem atentos porque a gente tem detalhes sobre o espalhamento das drogas nesse momento nas escolas e afetando jovens aí do ensino médio, isso no Japão. E mais detalhes, né? Os cidadãos japoneses começam a sentir a disparidade salarial e alguns deles mudam-se para o exterior. A situação está ficando complicada também no Japão. Salário caindo não é só para você que está no Brasil, ou não é para você que está só no Japão há 30 anos e não vê a cor do dinheiro aumentando. Então, a situação é dramática, a gente vai passando detalhes para vocês. Então, é sim um momento muito difícil. E atualização também sobre o caso Shohei Ohtani, o seu ex-intérprete está confirmado. Ele aparentemente roubou dinheiro do Shohei Ohtani. O Shohei Ohtani não tinha nada a ver com essa história de apostas ilegais e também de desvio de recursos. Então, situação complicada, mas o caso está sendo desvendado e atualizado aqui para vocês. Então, é uma situação complicada, a gente vai trazendo aqui para vocês. Então, a gente vai atualizando diariamente. Então, sempre acompanhe os nossos conteúdos. Não se esqueça agora de clicar no botãozinho do like se você gostou, não da notícia, mas principalmente de ficar por dentro do que está acontecendo no Japão e no mundo. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui no vídeo de hoje e até a atualização de amanhã, porque todos os dias tem atualização aqui no canal Tudo Sobre Japão.